Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o professor Eliseu Fortolan e é um imenso prazer gravar esta videoaula e compartilhar um pouco dos meus conhecimentos. Nesta videoaula, gostaria de abordar o tema cálculo e contabilização da folha de pagamento. E neste sentido, temos que supor um valor de remuneração para funcionários. Nesta videoaula, tomaremos como exemplo uma empresa com 2 funcionários, com remuneração mensal de R$ 1.560 e R$ 2.400. Bom, é importante salientar que este cálculo é somente para empresas que estão enquadradas no Simples Nacional. As empresas que estão enquadradas no lucro real e lucro presumido é um pouco mais complicada porque tem incidência de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pagamento, na ordem de 20%. Tem também o RAT, que varia de 1% a 3%, e tem também a contribuição a outras entidades, que é um valor variável e é preciso consultar a tabela vigente. Bom, portanto, este cálculo é válido somente para empresas que estão enquadradas no regime tributário Simples Nacional. A proposta desta videoaula: demonstrar o valor da folha de pagamento e também contabilizar a folha de pagamento. Porque por trás desses R$ 1.560 e R$ 2.400 tem outros eventos que incidem sobre esses valores, tal como a provisão para 13º salário e a provisão para férias mais 1/3 de férias. Então vamos lá. Como podemos ver aqui, eu separei o valor da remuneração de cada funcionário. Então, o valor da remuneração do funcionário A é R$ 1.560. O valor da remuneração do funcionário B é R$ 2.400. A remuneração bruta desses funcionários somam R$ 3.960, que é o que está sendo demonstrado aqui nesta coluna total. Porém, nós sabemos que quando o funcionário recebe o salário dele, vem descontado o INSS, porque o INSS é uma obrigação da empresa descontar do funcionário e recolher aos cofres públicos. Então, o funcionário recebe o salário já com desconto do INSS, que é o que está aqui nessa segunda linha. Bom, nós temos que levar em consideração também que cada mês que o funcionário trabalha, ele adquire 1/12 de 13º salário. Então nós temos que pegar a remuneração deste mês do funcionário e dividir por 12, correspondente a 1/12 de 13º salário. Fazemos isso para o funcionário A e para o funcionário B. Neste sentido, também cada mês trabalhado, que aqui nós vamos chamar de cada período trabalhado, o funcionário também adquire o direito de 1/12 de férias, acrescido de 1/3 constitucional. Então, se nós pegarmos os 1.560 do funcionário A e dividirmos por 12, chegaremos ao valor de R$ 130. Esses R$ 130 tem que ser acrescido de 1/3 para que no final, quando o funcionário adquirir as férias, o total das férias esteja totalmente contabilizado. Então, 1/12 de férias acrescido de 1/3 soma R$ 173 para o funcionário A e R$ 266 para o funcionário B, totalizando R$ 440 de provisão para férias mais 1/3 constitucional de férias. Sobre a folha de pagamento mensal,
incide o FGTS na ordem de 8%. Então, R$ 1.560, 8% de FGTS é igual a R$ 124,80. Isso para o funcionário A. Para o funcionário B, nós pegaremos R$ 2.400 e aplicaremos uma alíquota de 8%, totalizando R$ 192. O total da despesa com FGTS neste mês é R$ 316,80. Como nós já estamos provisionando o 13º salário, é importante também nós provisionarmos o FGTS sobre o 13º salário. Então nós pegamos 1/12 de 13º salário e aplicamos a alíquota de 8%. Chegamos ao valor de R$ 10,40 para o funcionário A. Para o funcionário B, pegamos lá 1/12 de 13º salário, que é R$ 200, e aplicamos uma alíquota de 8%, que é o FGTS, chegamos a R$ 16. A despesa com FGTS incidente sobre o 13º salário a ser pago em novembro e em dezembro é R$ 26,40. A mesma coisa fazemos para a provisão de FGTS sobre férias e 1/3 de férias. Pegamos lá 1/12 de férias, acrescido de 1/3 constitucional, e aplicamos a alíquota de 8%. Chegaremos a R$ 13,87 para o funcionário A. Para o funcionário B, nós tomaremos como base 1/12 de provisão de férias, acrescida de 1/3 constitucional, e aplicamos a alíquota de 8%, que dará R$ 21,33. Lembrando que essa é a forma correta de nós calcularmos a folha de pagamento, porque a contabilidade das empresas ela é feita por regime de competência. Se nós deixarmos para pagar o FGTS sobre férias, o FGTS sobre salário, ou mesmo as férias e os salários no momento em que elas ocorrerão, a contabilidade ficará em desconformidade com a legislação, pois a legislação diz que os fatos devem ser ocorridos conforme eles acontecem dentro das empresas. Isso é o regime de competência. Embora o FGTS sobre férias será recolhido no momento das férias do funcionário e o FGTS sobre o 13º salário será recolhido lá no pagamento do 13º salário, as férias também serão pagas no momento das férias do funcionário e o 13º salário será pago lá em dezembro. Nós devemos fazer a contabilização mensalmente, para que a contabilização esteja coerente com a nossa legislação e atendendo também ao regime de competência. Nós não podemos deixar para lançar despesa com 13º lá em dezembro, porque senão haverá uma distorção muito grande nos demonstrativos contábeis. Pode acontecer de, às vezes, dar até prejuízo no mês de dezembro, porque contabilizamos todo o 13º em dezembro. E também no momento das férias dos funcionários, haverá uma distorção de informação, se deixarmos para contabilizar essas férias lá no momento em que o funcionário sair de férias. Isso é chamado regime de competência, registrar os fatos contábeis no momento em que eles ocorrerem. Quando o funcionário receber o 13º salário, apenas faremos o pagamento desse 13º salário. Lançaremos um pagamento de 13º salário, conta 13º salário ficará zerada. O mesmo com as férias. Bom, esse é o quadro base para nós darmos continuidade
no nosso exercício ou nesta videoaula. Bom, vamos contabilizar então a folha de pagamento, levando em consideração o quadro ou a tabela que nós fizemos na tela anterior. Imaginemos que essa folha de pagamento é referente ao mês de maio. Então, no dia 31 de maio de 2018, haverá uma despesa de salários e nós provisionaremos o pagamento desses salários. Então, débito na conta salários, que é uma despesa com salários, e crédito em salários a pagar. Perceba que aqui nós temos uma conta de resultado e uma conta patrimonial. Nos vídeos anteriores eu disse que as contas de resultado elas aparecem na demonstração de resultados do exercício e as contas patrimoniais aparecem no balanço patrimonial. As contas de resultado são transitórias, apenas para nós apurarmos o resultado de um determinado momento, para nós apurarmos lucro ou prejuízo. Bom, esse é o primeiro lançamento contábil. Segundo lançamento contábil, nós devemos registrar a retenção do INSS do funcionário. Então, nós devemos debitar a conta salários a pagar, porque nós faremos a retenção desse valor e esse valor será recolhido na guia GPS. Essa guia GPS ela é recolhida todo o dia 20 do mês subsequente ao fato gerador. Quando o 20º dia for um feriado, sábado ou domingo, deverá ser antecipado para o dia útil imediatamente anterior. Bom, então a retenção deve ser contabilizada da seguinte maneira: débito em salários a pagar e crédito em INSS a recolher. Quando efetuarmos o pagamento da guia GPS, nós debitaremos a conta INSS a recolher e creditaremos a conta caixa ou banco. Isso que eu acabei de falar é só a título de conhecimento. Esse lançamento nós não faremos aqui nesta videoaula. Mas se houver dúvida, depois vocês podem me mandar mensagens, podem responder a esta videoaula e na medida do possível atenderei a todas as solicitações. Então este é o segundo lançamento contábil. Terceiro lançamento contábil é a provisão do 13º salário. Então debitaremos a conta 13º salários, que é uma conta de resultado, e creditaremos a conta 13º salários a pagar, que é uma conta patrimonial. Essa conta 13º salários a pagar, ela constará lá no passivo circulante da empresa. Terceiro lançamento contábil, então, refere-se à provisão do 13º salário. O quarto lançamento contábil refere-se à provisão para férias e 1/3 constitucional de férias. Mais uma vez, debitaremos uma conta de resultado, que é a conta férias mais 1/3 de férias, e creditaremos uma conta patrimonial, que é a conta férias e 1/3 de férias a pagar. Prezados, gostaria de deixar bem claro que cada professor adota uma nomenclatura para as contas. Pode ser que vocês estejam acostumados a ver na faculdade ou em alguns cursos a conta despesa com 13º salário, despesa com férias mais 1/3. Independente da nomenclatura das contas, nós temos que entender que despesa com 13º salários ou 13º salário, ou ainda despesas com férias mais 1/3 e férias mais 1/3, são contas de resultado, e essas contas demonstram o quanto a empresa está contabilizando de despesa referente àquele determinado período. Bom, então, com referência à contabilização da
provisão das férias, será o nosso quarto lançamento contábil. O nosso quinto lançamento contábil é referente ao FGTS. Percebam que aqui há novamente uma conta de despesa, que é FGTS, e uma conta patrimonial, que é FGTS a recolher. Esses R$ 378,40 que eu coloquei nesse lançamento contábil refere-se ao FGTS mensal, ao FGTS sobre o 13º salário e ao FGTS sobre as férias mais 1/3 de férias. Portanto, temos aqui o quinto lançamento contábil. Dessa maneira, nós contabilizamos a nossa folha de pagamento. No primeiro momento, nós fizemos o cálculo da folha de pagamento. No segundo momento, nós fizemos a contabilização da folha de pagamento. E agora estão postos aqui os razonetes referentes aos lançamentos contábeis. Não coube todos em uma tela. Então, nessa primeira tela, nós temos aqui 5 razonetes que são referentes ao primeiro lançamento contábil, ao segundo lançamento contábil, ao terceiro lançamento contábil. Levando em consideração que nós precisamos fechar os razonetes, esse fechamento refere-se ao saldo constante na conta contábil, certo? Então, percebamos aqui que a conta salário, ela ficou com um saldo de R$ 3.960 a débito. A conta salários a pagar ficou com um saldo de R$ 3.619,20 a crédito. A conta INSS a recolher ficou com um saldo de R$ 340,80 a crédito. A conta 13º salários ficou com um saldo de R$ 330 a débito. E a conta 13º salários a pagar ficou com um saldo de R$ 330 a crédito. Seguindo com os razonetes, nós temos aqui o razonete referente ao quarto lançamento contábil, outro razonete referente ao quinto lançamento contábil. O razonete com a conta férias mais 1/3 ficou com um saldo a débito no valor de R$ 440. Provisão para férias mais 1/3 com um saldo de R$ 440 a crédito. A conta FGTS apresentou um saldo final de R$ 378,40 e a conta FGTS a recolher um saldo final de R$ 378,40. Levando em consideração o saldo final de cada conta contábil, nós podemos elaborar o nosso balancete de verificação. Eu já falei sobre o balancete de verificação em vídeo aulas anteriores. Nada mais é do que uma ferramenta para nós atestarmos que os lançamentos contábeis foram feitos de maneira correta. Se o nosso saldo a débito se igualar ao nosso saldo a crédito, significa que os lançamentos contábeis foram feitos corretamente. E como os senhores e as senhoras podem verificar, o saldo a débito é R$ 5.108,40 e o saldo a crédito também R$ 5.108,48. Portanto, os lançamentos contábeis ou a contabilização da folha de pagamento foi feita de maneira correta. Bom, todo contador, todo administrador, todos aqueles que têm cargo de gerência, não faz contabilidade para si mesmo. Muitas vezes a contabilidade ela tem que ser demonstrada para pessoas
que ao menos conhecem o mínimo de contabilidade. Então, tudo que nós fizermos deve ser detalhado da melhor maneira possível. Porém, gostaria de colocar esse detalhamento das despesas com folha de pagamento, porque alguém pode questionar de onde surgiram esses valores. Então, nós temos como demonstrar os valores contabilizados. A despesa com salários foi R$ 3.960. A despesa com provisão para 13º salários foi R$ 330. A provisão para férias mais 1/3 constitucional de férias, R$ 440. O FGTS mensal foi R$ 316,80. O FGTS incidente sobre a provisão para 13º salário foi R$ 26,40. E o FGTS incidente sobre a provisão para férias mais 1/3 de férias foi R$ 35,70. Portanto, a despesa com a folha de pagamento neste exercício foi R$ 5.108,40. Gostaria também de apresentar as contas que constarão no passivo circulante da empresa. Nós não faremos aqui o levantamento de um balanço patrimonial, porém, se nós tivéssemos em mãos um balanço patrimonial com a contabilização dessa folha de pagamento, lá no passivo circulante constaria a conta salários a pagar, R$ 3.619,20. Constaria também a conta 13º salários a pagar, R$ 330. A conta férias mais 1/3 a pagar, R$ 440. INSS a recolher, R$ 340,80. FGTS a recolher, R$ 378,40. Lembrando que, se nós contabilizarmos a folha de pagamento do mês seguinte, os valores de 13º salário a pagar, de férias a pagar, de INSS a recolher, de FGTS a recolher, eles serão cumulativos. E no final de cada período de pagamento de 13º salário ou de cada pagamento de férias mais 1/3 de férias, nós vamos fazendo os ajustes nestas contas. Bom, agora eu gostaria que você tivesse em mãos uma folha de rascunho, lápis e borracha, porque não adianta nada ficarmos só na teoria. É muito importante a prática para a absorção do conteúdo abordado nesta videoaula. Portanto, gostaria que vocês demonstrassem o valor da folha de pagamento na seguinte situação: a empresa prática em reflexão com 3 funcionários cujas remunerações mensais são R$ 1.920, R$ 2.160 e R$ 3.120, deixando bem claro que essa empresa é optante pelo regime de tributação simples nacional. Depois de demonstrarem o valor da folha de pagamento, contabilize essa folha de pagamento, elabore o balancete de verificação e apresente detalhadamente as despesas e o passivo com essa folha de pagamento. Vocês precisarão utilizar esta tabela para que vocês façam a retenção do INSS de cada funcionário. Lembrando que essa tabela ela está vigente e ela consta no site da Receita Federal e também no site do INSS. Eu já vou adiantar para vocês que o balancete de verificação fecha em R$ 9.288. Por que eu já adiantei esse valor? Porque eu gostaria que vocês elaborassem esse exercício proposto e que vocês também me dessem um retorno sobre
se conseguiram ou não efetuar o cálculo e a contabilização da folha de pagamento apresentada como exercício aqui nesta videoaula. Mandem as mensagens, falem a respeito das suas dúvidas e, na medida do possível, atenderei a todos. Estou muito feliz em publicar mais esta videoaula e espero que eu consiga agregar conhecimentos contábeis a todos vocês. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima videoaula, se Deus quiser. Um abraço.